Futuros aprovados! Você está no lugar certo, no lugar que vai fazer você destruir com requintes de crueldade todas as questões da banquinha Institutozinho AOCP. Galera, quando eu digo que não tem curso mais atualizado no Brasil, é a maior verdade, tá? Já entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo e vamos destruir a banquinha Institutozinho AOCP. Que galera, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Vem comigo, vamos embora. Meus amores, tá aí questão número 1, uma questão agora 2026, prova super recente, onde ele mistura porcentagem e conjuntos. A pró-reitora de graduação realizou um censo com os calouros para saber quais idiomas eles dominavam. Dos 200 alunos entrevistados, 120 afirmaram que falam inglês, 80 afirmaram que falam espanhol e 50 afirmaram não falar nenhum desses idiomas. Entre os entrevistados, o percentual de alunos que falam ambos os idiomas, inglês e espanhol, é... Primeira coisa, gente, ó, ele falou nos caras que falam inglês, nos que falam espanhol, os que não falam nenhum e quer saber quantos falam os dois. Os dois, gente, é interseção. É um probleminha envolvendo, ó, conjuntos. Vou desenhar aqui, ó, as duas bolotinhas. Ó, você tem aqui inglês 120. Você tem aí espanhol 80. 50 afirmaram não falar nenhum, ó. Esses 50 estão aqui fora. E eu tenho um total de quantos entrevistados? De 200. O que é que eu quero encontrar aqui, ó? Eu quero encontrar a interseção. E galera, nada de botar X, nada de botar X. Pediu interseção de dois conjuntos, qual é a dica? Sempre você vai fazer essa pergunta, ó. Quanto passou do total? Quanto passou da realidade? Gente, interseção é o que passa do total. É o que passa da realidade, ó. Você soma todo mundo, ó. 120, 80 e os 50 que tá lá fora. Soma todo mundo. 120 mais 80, 200 mais 50, 250. Ei, aí você diz, meu Deus, eu só tenho 200. Como é que eu somo tudo e dá 250? Sempre o excesso, o que passa da realidade, é a interseção. Então, ó, 250 passou quanto de 200? 50. 50 é a interseção. Acabou. Só que ele quer essa interseção, gente, em porcentagem. Você tem várias maneiras de fazer isso, ó. Como é que eu posso calcular o percentual? Pego a parte e divido pelo todo, ó. Quem é a parte aqui? 50. Que é o total de alunos que falam os dois. Você tem 50 em quanto? Em 200. Galera, porcentagem sempre embaixo é 100, ó. Se você dividir aqui por 2 em cima e embaixo, vai ser 25 sobre 100, que é quanto? 25%. Resposta, letra C. Ou então você poderia fazer uma regra de 3, ó. 200 é o todo.
é 100%. Só que eu quero o percentual dos que falam os dois, 50. Pronto. 50 aqui, ó, é x. E aí você multiplica cruzado, ó. 200 vezes x igual a 50 vezes 100. Ó, isso é uma igualdade. Se eu tirar 2 zeros de um lado, eu tiro 2 zeros do outro. Vai ficar quem? 2x igual a 50, ó. Quem é x? O 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. Vai ficar 50 dividido por 2 dá quanto? 25. Como eu estou em busca do percentual, 25%. Tá aí. Essa é a minha resposta. Tá vendo, gente? Uma questão super recente. E aqui a gente não brinca com sonhos. Vamos embora. Ó, questãozinha, galera. Ó, DEPEN 2026. Durante uma operação para transporte de detentos entre as unidades A e B, constatou-se que 3/5 dos 150 presos de A foram transferidos para uma unidade B. Vamos calcular logo isso. Ó, 3/5 das vezes 3/5 de quanto? De 150. O que é 3/5, gente? Você pode pensar de duas maneiras. É dividir por 5 e multiplicar por 3. Ou então, você pode dizer bem assim, é multiplicar por 3 e dividir por 5. Ó, aqui tem um 1 embaixo, você pode fazer assim, ó. 3 vezes 150, 450. 5 vezes 1, 5. 450 dividido por 5 dá quanto? 90. Ele disse que esses 3/5, os 90, foram transferidos, ó, para uma unidade B. Sendo que destes quanto? 90, 40% eram considerados de quê? De alta periculosidade. Ou seja, galera, ó, 40% de quem? Desses 90 que foram transferidos, que saíram de A para irem para a unidade B. Ele disse que 40% disso tem alta periculosidade. E aí ele diz, ó, admitindo apenas o exposto, quantos presos de alta periculosidade foram transferidos? Então, galera, tá aí, ó. É o que eu vou calcular. Os 40% de quanto? De 90. Ó, o que é porcentagem? Cortar, ó. Cortar 2 zeros. Sempre, gente, quando você tem zeros, corta 2 zeros. Olha. E é só multiplicar. 4 vezes 9. Tem 36 aí como resposta? Tem. 36 aí como resposta. Letra A. Tá vendo, gente? Beleza pura. Só alegria. Então tá aí 36, letra A. Questão 3. Olha o que ela fala. 2 guardas municipais, ó. Questãozinha, guarda municipal, Prefeitura de Curitiba. Vamos lá. Ó, 2 guardas municipais iniciam suas rondas a partir de um mesmo local. O primeiro faz, né, uma nova ronda a cada 15 minutos e o segundo guarda faz uma nova ronda a cada 18 minutos. Ao final de cada ronda, cada guarda volta ao mesmo local de onde ambos partiram e reinicia uma nova ronda sucessivamente até o término dos seus expedientes. Se os 2 guardas iniciam suas rondas
às 8 horas, em que horário estarão novamente juntos no mesmo local de partida? Galera, todo probleminha que fala em, situação futura, fala de encontro e pergunta quando será o próximo encontro. É probleminha envolvendo o quê, gente? MMC. É probleminha envolvendo MMC. Você vai calcular o MMC entre 15 e quanto? E 18. Como é que você calcula o MMC? Você sai dividindo pelos primos. Quem é o primeiro primo que eu testo? 2. 2 é o único número par primo, né? Positivo. Então, 18 por 2 dá 9. O 15 não dá, repito. Por 2 não dá mais. Só vai dar por quanto? Por 3. Aqui dá 3. Aqui dá 5. Ainda dá por 3. Aqui dá 1. O 5 não dá. Repito. Por 3 não dá mais, né? Só vai dar por 5. 5 por 5 dá 1, Aqui não dá, repito. Deu 1 aqui em todo mundo na última linha, acabou, O MMC é esse produto aqui, Você vai multiplicar todo mundo, galera. Então vai ficar quem aqui, Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 18 aqui, vezes 5, 18 vezes 5, 5 vezes 8, 40, vai a 4, 5 vezes 1, 5 e 4, 9, 90. 90 minutos. Gente, o que é 90 minutos? 1 hora e 30 minutos. Ou seja, a cada 1 hora e 30 minutos existe o encontro para uma nova ronda. Eles iniciaram às 8 horas, a próxima vai ser daqui a 1 hora e 30 minutos. 8 horas mais 1 hora e 30 dá quem? 9 horas e 30 minutos. Resposta, letra E. Galera, tá vendo? Tá vendo? Eu vou dar uma dica, gente. E essa dica serve quando eu tenho 2 valores. Quando você quer calcular o MMC rápido para 2 valores, você pode fazer assim, Repare, vou botar aqui no cantinho, 15, 18. Você vai botar aqui um cara que divide os 2 ao mesmo tempo. Porque MMC eu divido, pelos primos. Mas você vai botar um cara aqui que divide os 2 ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não vou começar por 2, tá? Então, eu posso botar o 3, que divide os 2 ao mesmo tempo. Aqui dá quanto? Dá 5. E aqui? Dá 6. Tem mais alguém que divide o 5 e o 6 ao mesmo tempo? Não. Pronto. Então, você vai pegar esse cara aqui, e os elementos da última linha e vai multiplicar. Então, você vai multiplicar quem? 3 vezes 5 vezes 6. Isso é o MMC. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6, 90. 90. Gente, sempre você vai botar aqui um cara comum, Botei o 3. Se não der mais, para. Aí você pega esse cara e a última linha e multiplica todo mundo. Acabou. Agora, gente, essa dica é quando eu tenho apenas 2 valores, tá? Quando tem 3, tem que fazer uma adaptação. Como a maioria dos problemas que caem em prova são com 2, a gente ensina o método tradicional e a dica para você utilizar o que você achar que seja melhor para você. Vamos embora.
Ó, questão 4, essa questão, ela foi super inteligente. Vamos lá. Ele diz assim, na questão, ó, duas impressoras A e B têm capacidades diferentes. A impressora A imprime 3 páginas, enquanto a B imprime 2. E aí ele diz, se a impressora A leva 40 minutos para imprimir um lote de documentos sozinha, quanto tempo a impressora B levará para imprimir o mesmo lote? Galera, vamos lá. O que a gente está comparando aqui é o quê? A capacidade de impressão, não é? Que é páginas por unidade de tempo, e o tempo, né? Então, você está relacionando aqui o quê? A capacidade, né, de impressão e o tempo, né? Essa capacidade é páginas por unidade de quem? De tempo. Tranquilo? E aí, veja, o que é que acontece aí? Ó, essa impressora A, ela tem uma capacidade de imprimir 3 páginas, né? Em quanto tempo? Em 40 minutos. E a impressora B, ela tem a capacidade de imprimir quantas? 2. Só que isso aqui, ó, em quanto tempo? X. Gente, perceba que se uma impressora ela é menos potente, né? Imprime menos página, ela leva o quê? Mais tempo. Gente, a capacidade e o tempo é inversamente. Se eu imprimo o quê? Menos páginas, eu vou gastar, obviamente, o quê, gente? Mais tempo. Mais tempo. Até porque, gente, as capacidades delas são o quê, gente? Diferentes, tá? Então, se eu imprimo menos páginas, eu gasto mais tempo. Beleza? A capacidade em relação ao tempo é inversamente. Se eu imprimo o quê? Mais páginas, eu vou terminar mais rápido e vou gastar menos tempo. Então, se um aumenta e o outro diminui, ó, a regra de 3 ela é o quê? Inversa. E galera, quando a regra de 3 é inversa, ó, você vai multiplicar assim, ó, lado, lado. Lado, lado. É a regra da Lili. Linha, linha. E, gente, olha o I de inverso, ó. Olha o I de inversa. Se fosse direta, fazia o cruz credo normal. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes x igual a 3 vezes 40. 2x, ó, 3 vezes 40, 120. Quem é x? O 2 está multiplicando, passa dividindo. 120 por 2 dá quanto? 60. 60 minutos, letra C. Letra C. Tá vendo, galera? Beleza pura. Gente, quer mais questões? Comenta aí, diz o que achou. Isso é muito importante. Quem não segue o nosso Instagram, gente, segue lá o nosso Instagram. Exatas para Gabaritar, a gente coloca lá dicas diárias, notícias. É muito importante. A gente não perde tempo com besteira. O que a gente quer aqui é a sua aprovação. Deixa o like, comenta aí, sugira. A gente traz mais questões, pega outros assuntos. Isso depende de você. Comenta aí para ajudar o canal. E quem não está inscrito no canal, se inscreve. Ei, um cheiro no coração de vocês. Vamos embora. Já deu certo.
Valeu. Fui!